Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rafaela Fernandes, bolsista do projeto Semeando Talentos, e hoje a gente vai começar mais uma sequência de vídeos, onde nós vamos resolver algumas questões da Olimpíada Brasileira de Informática do ano de 2019, certo? Vamos começar hoje com a modalidade de iniciação nível 1 da fase 2 da OBI. E a nossa primeira abordagem hoje é sobre a pilha de latas. João trabalha no supermercado e seu gerente pediu que ele empilhasse latas de ervilhas como na figura abaixo. Então aqui ele tem a primeira pilha, onde ele tem 3 latas. E a altura dessa pilha é a altura de 2 latas, certo? Aqui na camada 1 e aqui na camada 2. Então a pilha ela tem 3 latas. Então ele continua empilhando e ele coloca mais uma camada abaixo para sustentar a pilha anterior. Então ele coloca 3 latas na base. Então essa pilha ficou com a altura de 3 latas, onde tem uma camada, 2 camadas e 3 camadas. Ele continua empilhando, ele faz o mesmo processo. Coloca mais uma base aqui de latas, uma base de 4 latas, para a quarta camada. Então, essa pilha ela vai ter a altura de 1, 2, 3, 4 latas. Na camada 1, a gente observa que ele tem uma lata. Na camada 2, tem 2 latas. Na camada 3, tem 3 latas. E na camada 4, tem 4 latas. E assim, a pilha cresce dessa forma. A respectiva camada ela vai ter a quantidade, né, de latas em relação ao número da camada. Então, a questão 8, ela pergunta o seguinte: quantas latas são necessárias para construir uma pilha de latas no formato acima, no caso, no formato que a gente viu anteriormente, que tem a altura de 5 latas? Então, ele dá aqui algumas opções: 5, 10, 15, 20 e 25, certo? Então, vamos solucionar essa questão. E, primeiramente, nós vamos definir a função latas de N, que calcula o número de latas necessárias em função da altura N da pilha de latas, certo? A altura, a gente pode dizer ela como a quantidade de camadas na pilha. Então, nós temos que latas de N é igual a 1 mais 2, e assim vai seguindo a soma até chegar em N. Por quê? A gente viu anteriormente que cada camada tem a quantidade de latas em relação à camada. Por exemplo, a camada 1 tem uma lata. Na camada 2 são 2 latas. Na 3 são 3 latas. Na 4 são 4 latas. Então, na camada 5 também vão ser 5 latas. Então, a soma ela pode seguir. Então, dessa maneira, nós temos que latas em relação a 5, a altura 5 da pilha, é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4, até mais 5, que é a altura que a gente quer, certo? Então, a gente tem que latas em relação à altura 5 da pilha, nós temos um total de 15 latas. A questão 9 pergunta o seguinte: quantas latas são necessárias para construir uma pilha de latas no formato acima, no caso, o formato que a gente já viu, que tem a altura de 17 latas? Então, a questão dá algumas opções: 87, 97, 105, 135, 153. Então, anteriormente, a gente resolveu uma questão que era a altura de 5 latas. Agora, a gente quer com a altura de 17. Nesse caso, vamos tentar encontrar uma fórmula fechada para a função latas de N. Aqui nós temos essa função, latas de N, que é igual a 1 mais 2, e assim segue a soma até N, que nós utilizamos para encontrar a pilha com 5 camadas, né, com a altura 5. Aqui a gente quer 17. E a gente pode perceber que vai ser muito cansativo, muito trabalhoso, ficar somando, né, até N igual a 17. Então, a questão ela poderia dar qualquer número. Ela ia pedir para você, encontre o total de latas com a altura de 150. A gente não ia ficar somando até 150. Então, a gente vai encontrar a fórmula fechada por esse motivo. A gente pode reescrever essa função também como a seguinte: latas de N é igual a N. A gente pegou aqui o último termo, né, daquela soma anterior, mais qual que é o termo anterior ao N? Vai ser N menos 1. Por exemplo, aqui no 2, qual o termo anterior ao 2? É 1, ou seja, 2 menos 1. Então, a soma ela vai continuar sendo a seguinte: N mais N menos 1. Ela vai seguir sendo N menos 2, N menos 3, até chegar em 1, que é a primeira camada, certo?
Então, com essas duas funções, nós temos um sisteminha, que ele pode ser resolvido com a soma. Como é que vai acontecer? Primeiro, nós vamos somar este lado, e depois vamos somar este outro lado, para encontrar uma função, ou uma fórmula fechada. Então, latas de N mais latas de N é igual a 2 vezes latas de N. 1 mais N é igual a 1 mais N ou N mais 1, não importa a ordem da soma. 2 mais N menos 1, fazendo a distributiva, vai resultar em N mais 1. E assim segue a soma até chegar no último termo, que é N mais 1. Então, se a gente resolver isso aqui, essa soma aqui do outro lado, né? Já que a gente tem N em comum, tem outros números, então vamos fazendo as manipulações matemáticas. Então, 2 vezes latas de N, nós vamos ter N vezes N mais 1. Aqui a gente colocou o N em evidência, e aqui o outro termo, N mais 1. A gente passando o 2 para o outro lado, temos que latas de N é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Então, até aqui a gente só fez manipulação matemática mesmo. Então, utilizando a fórmula obtida, podemos calcular o número de latas necessárias para construir uma pilha de altura 17. Então, a gente tem que N é igual a 17 e agora vamos substituir, né, esse valor na fórmula que a gente encontrou. Então, latas em relação a 17, né, a altura da pilha, temos que 17 vezes 17 mais 1 sobre 2. E temos que 17 vezes 9 é igual a 153. Então, para uma pilha com 17 latas de altura ou 17 camadas, nós temos que as latas, né, no total, resultam em 153.